Senhor Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo conduz você em tudo que é bom, tudo que é vitória, que o Espírito Santo te orienta, te ensina, como o Senhor Jesus Cristo disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Então, quem vai ensinar nós é o Espírito Santo. Quem vai orientar nós é o Espírito Santo. E fará, vai lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo é o nosso mestre. Ele que nos ensina a vestir, é que nos ensina a se comportar, que nos ensina a adorar a Deus. Para isso, o Espírito Santo foi enviado para ser o nosso tutor, para ser o nosso mestre, para que não deixar nós viver na ignorância espirituais, não deixar nós ser levados por vento de doutrina, viver uma vida agitada, porque Jesus disse que João Batista não era uma cana agitada pelo vento. E tem muito irmão que é agitado por vento. Toda a doutrina que vem mexe nele, agita ele. Porque isso é falta de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma raiz. O Espírito Santo ele se torna uma raiz que segura nós. E árvore sem raiz, o vento derruba. Mas a árvore que tem raiz profunda, o vento não derruba, não. O vento derruba muita árvore. Mas a árvore que tem a raiz rasa, mas a árvore que tem a raiz profunda, o vento não derruba. Agora, a raiz profunda, quer dizer, antes da fundação do mundo, né? Você vem desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir. Antes da existência do mundo, você já estava com Deus no estado teofânico. No estado teofânico é a sua parte, teofania é uma parte sua e o seu é outra parte, porque nós estamos divididos. Uma parte nossa é a teofania e a outra parte nossa é esse físico que nós temos. Que quando isso se encontrar, se torna o corpo glorificado. O corpo glorificado é um encontro, é um encaixe de tudo que pertence a nós. Então aí vem o corpo glorificado com essa plenitude, né? Com essa plenitude. Porque Paulo disse, em parte temos, em parte não temos. Mas quando vier quando vier a perfeição, aí nós temos tudo por completo. Aí ele disse, a língua cessa, a interpretação cessa, tudo cessa, até a fé cessa. Até a fé cessa. Porque no céu não precisa de fé. No céu não precisa de esperança. No céu não precisa de paciência. Porque o céu é completo. Nós temos essas coisas aqui porque nós estamos num terreno ainda de preparação, nós estamos se preparando. Deus está treinando nós, preparando nós para nós tomar a nossa herança. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele levou para o deserto. O deserto era treinamento. Ali ele estava preparando Israel para entrar em Canaã. Ele não podia pôr Israel em Canaã do jeito que tirou do Egito. Israel tinha que passar por um teste, por um treinamento, para depois entrar em Canaã. Assim, porque em Canaã eles tinham que guerrear. Eles tinham que expulsar o inimigo que estava lá. Então eles tinham que se preparar no deserto. Porque nem um soldado vai para a guerra
sem antes passar por um treinamento. Não é verdade? Nem um soldado vai para a guerra sem antes ir para o exército, passar por um treinamento, aí sim que ele vai para a guerra. Agora, todos nós sabemos que a vida é uma guerra. Todos nós sabemos que o lar é uma guerra. Nós vivemos numa guerra contra o pecado, numa guerra contra a depressão, numa guerra contra a doença, numa guerra contra os espíritos das trevas. E se nós, aí o irmão Branham disse, a vez perdemos batalha, mas não perdemos a guerra. Nós não podemos perder a guerra. Batalha, às vezes perdemos, às vezes recuamos, temos que recuar, se fortalecer, atacar de novo, mas perdemos batalha, mas não perdemos a guerra. Isso aí é o que o William Branham ensina. Mas aqui em São João, capítulo 17, no verso 5 de São João 17, Jesus está orando e falando assim, pedindo para que o Pai o glorificasse ele da glória que ele tinha com o Pai antes da existência do mundo. Glorifique-me naquela glória que eu tive contigo, que eu tinha contigo. Não é que eu tive, que eu tinha contigo, antes da existência do mundo. Então, antes da existência do mundo, antes do mundo existir, houve, irmão, um mundo que aonde vivia a teofania, tudo era paz, tudo era louvor, tudo era harmonia. Foi aí que Satanás se levanta. Em Ezequiel 28, Deus está falando assim, no Monte Santo eu te estabeleci. Tu era o querubim da guarda. Tu andava nas pedras preciosas, falando de Satanás. No Monte Santo te estabeleci. Tu andava no brilho da pedra preciosa. Estava no jardim de Deus. Não está falando que estava no jardim de Adão, não. No jardim de Deus, porque o jardim que Deus fez na terra era de Adão. Estava no jardim de Deus e toda a pedra preciosa andava no brilho da pedra preciosa. Estava no jardim de Deus e andava no brilho das pedras preciosas. Agora, no jardim de Adão, ele não andava em pedra preciosa, no jardim de Adão. Então, o Ezequiel 28 está mostrando o mundo que é onde Satanás, ele gozava de muitos direitos de viver no Monte Santo do Senhor. Ele tinha o seu santuário, disse a Bíblia. Ele era o querubim da guarda. Ele era o anjo mais bonito. Pela tua formosura, era formoso. Se corrompeu. E na multiplicação do teu comércio. Você vê, é o mundo. Esse aqui é o mundo que existia. É o mundo que existia. Se você quer mais Bíblia para isso, você lê Isaías ali, para o capítulo 12, 14, por ali. Ele está falando, eu subirei acima das estrelas e acima das nuvens. Estabelecerei o meu trono no lado norte de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer que ele morava numa região abaixo da de Deus. Mas ele queria subir onde estava Deus. E Isaías 14, ali, o 12, fala assim, tu que enganava as nações, enganava, não é que está enganando. A palavra enganava, ela é passado, é verbo passado. É verbo que joga para o passado.
tu que debilitava as nações. Então, ali a nação era formada por anjos. Por quê? Porque nós nascemos aqui, irmão, mas antes da fundação do mundo, no estado teofânico, nós já estávamos com Deus, nós já estávamos dentro de Deus. Como Adão, a Eva estava dentro de Adão. A Eva estava dentro de Adão, nós estávamos dentro de Deus. E quando Adão andava no Éden, a Eva andava, mas andava dentro dele, mas estava dentro dele. E aquela inspiração que Adão tinha de lidar com as flores, de pôr nome nas flores, aquilo ali era uma inspiração que vinha de dentro. Vinha de quem? Vinha da parte de Eva. Então a Eva ajudou Adão. Punha nome nos animais, ajudou Adão a estabelecer o jardim. Porque o irmão Brana disse que quando uma árvore estava fora de lugar, Adão mandava ela colocar no seu lugar. Ele tinha o poder da palavra falada, porque ele era o governante. Ele tinha o governante que governa. O governante dá uma ordem, a ordem é dada. Cadê o centurião disse para Jesus? Eu falo para o meu soldado, vai, ele vai, fica, ele fica. E tratando de ti, Jesus, o que tu fala tem que te obedecer. Assim também era Adão. O Adão, o que Adão falava, obedecia. Nós encontramos mais para frente, já no tempo nosso aqui da queda de Adão, nós encontramos o Enoque, tipo da noiva, tendo o poder da palavra falada, que ele fez a pirâmide. Uma da pirâmide do Egito é feita por Enoque, as outras é imitação. Mas tem uma que é feita por Enoque. E as pedras que Enoque fez aquela pirâmide, não acha a pedreira que ela foi tirada. A ciência não acha a pedreira que ela foi tirada. Porque aquela qualidade de pedra não tem pedreira. E a distância que ela foi levada também não tem como levar. Não tinha como levar a distância que ela foi levada para ser construída. E a altura que ela foi construída, e as divisões que ela tem, e a pedra, junto com outra pedra que não passa uma navalha, um fio de uma navalha, tão ajustada que é, não tem jeito de ser feito por ser humano, porque é muita perfeição. Porque o ser humano, tudo que faz, sempre tem uma falha. O irmão Brana disse, eu tenho um relógio aqui no meu pulso, que ele é um relógio muito caro, um relógio bom, mas ele atrasa, não sei quantos segundos lá, ele atrasa. Não tem nada que o homem faz que tem perfeição. Não. A perfeição só vem de Deus. Tudo que o homem faz sempre fica uma falha. Agora nós encontramos uma pirâmide sem falha. Então quem construiu? Foi Enoque com o poder da palavra falada. Enoque teve esse... Porque ele é tipo da noiva. Enoque estava mostrando ali, Enoque estava fazendo um quadro, quando ele fez a pirâmide do Egito, que nem o dilúvio mexeu nela. O dilúvio não mexeu na pirâmide. O dilúvio destruiu tudo, mas não destruiu a pirâmide. Porque o dilúvio não pode destruir a pirâmide. Porque a pirâmide, ela aponta para a noiva, a pirâmide aponta lá na eternidade. Quando Deus vai fazer a nova Jerusalém, ele faz em forma da pirâmide. Então Enoque já estava mostrando, quando Enoque estava fazendo a pirâmide, já estava mostrando que ia ter uma pirâmide na terra. E o irmão Brana disse que a nova Jerusalém ela descerá em forma de pirâmide. E é 1.500 milhas de lado a lado. Ela terá 4 lados. A pirâmide, ela vai descer sobre o Monte Sião. O Monte Sião é que vai receber ela. A nova Jerusalém, quadrada, em forma de pirâmide, mostrando que Enoque estava fazendo algo olhando o futuro. Porque ele era noivo, fazendo onde ele ia morar. Ele ia embora para o céu, que ele foi arrebatado, mas ele deixou aqui, que a moradia dele era aqui, era naquela pirâmide. Que Deus, ali era ele fazendo, mas lá
É Deus fazendo essa pirâmide com o quê? Com o que a Enoque fez, com o poder da palavra falada. Então Jesus fala em São João 5, 17, 5. Glorifique-me naquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo, que eu tinha contigo, não é que eu tive, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Agora, Ezequiel 28 fala desse reino que Satanás era o braço direito de Deus. Mombrana fala isso na mensagem que é pergunta e resposta 9. Satanás era o braço direito de Deus. Que Satanás ele fez um reino no lado norte mais bonito do que o reino de Miguel. Miguel é Cristo. O reino de Satanás era mais bonito do que o reino de Miguel. Não é que ele era o anjo mais bonito. Ele fez um reino mais bonito do que o reino de Miguel. Mas ele não queria só isso, ter o seu reino, seu monte, como está escrito em Ezequiel, ter o seu monte, ter o seu santuário, andar no brilho das pedras preciosas. Ele não queria só isso, ele queria mais, ele queria mais. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, Isaías. Está lá em Isaías. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo e eu serei. Queria ser igual a Deus, vivendo em cima das nuvens, das estrelas. As estrelas apontam para a descendência de Abraão, os eleitos. Queria viver acima de tudo. Foi aonde que Deus falou, tu serás jogado por terra. E jogou mesmo. Tu serás jogado por terra. E jogou mesmo. Então, mas ele teve esse reino. Aí o Mombrana disse assim, irmão, presta atenção. Você que está me ouvindo, não descuida aí com nada. Não, deixa aí de fazer o que você está fazendo, e olhar onde está olhando. Presta bem atenção. Como Mombrana disse, quando Gênesis capítulo 1, quando Deus separa a terra da água, e falou assim, haja semente, então começou a surgir a sementeira, pássaro, então começou a surgir. O Mombrana disse que aquilo tinha sido semelhado àquela semente em outra geração, em outra civilização. A semente não é dessa civilização. Gênesis 1, que ele falou, que haja semente, e a semente produziu segundo a sua espécie, Gênesis 1, 11. Mombrana diz que aquela semente já tinha sido semeada, talvez por outra geração, civilização. Se você quer mensagem, você lê 7 selos, o quarto selo, você lê o quarto selo. O quarto selo, parágrafo 94. No parágrafo 94 do quarto selo, o irmão Branco está falando que a semente que brotou em Gênesis, talvez ela tenha semelhado por uma outra civilização. O irmão Branco está dizendo isso. Porque Deus não semeia semente na terra ali. Deus só falou se haja. E começou a brotar, as aves começaram a voar. E começou, aí vem trazendo toda a criação, os animais vêm trazendo. E aí o irmão Branham fala que aquela sementeira já estava debaixo da terra, já estava na água, debaixo da água. Estava na terra, mas a terra estava debaixo da água. Que nem nós. Nós, quando nós fomos gerados dentro de uma bolsa de água. Nós também ficamos 9 meses dentro de uma bolsa de água. E dentro dessa bolsa de água, foi ali que Deus formou nós. E nós nascemos aqui nesse mundo, mas nós nascemos com tudo que é de Deus, nós nascemos dentro de nós, que nem a terra. Está tudo dentro de nós. Nós só precisamos do sol vir e Deus fala, haja fé, haja amor, haja obediência. Aí brota de dentro de nós, porque já está semeado dentro de nós. O irmão Branham, como profeta,
Isso daí já estava semeado dentro de nós antes da fundação do mundo, de nós aceitar a mensagem da Umbanda e seguir. Não é coisa nova, não é 10 anos, 20 anos, 30 anos que aconteceu isso com você, comigo. Isso aí é antes da fundação do mundo. Porque Deus teve lá no céu a conferência de Umbanda. Deus não faz nada sem ter uma conferência. Ele prega a mensagem, a conferência com Deus. Prega 2, 3 mensagens. Aí ele fala, Deus fez essa conferência lá. E Deus falou para nós que nós ia ter a terra. Deus falou para nós o que ia acontecer na terra. Até que nós lemos no livro de Jó, que os filhos de Deus se alegravam. Se alegrava. E na mensagem, o princípio e o fim, como é que fala a mensagem do princípio e o fim da dispensação gentia? O princípio e o fim. No parágrafo, eu creio que é 51. Creio que é 51 ou 151. O irmão Branco diz que aqueles anjos que cantavam ali no livro de Jó, ele estava alegre porque Deus falou para ele que ele ia se fazer carne. Assim como Melquisedeque, que deu a ceia para Abraão, ele se fez carne. Jesus é Melquisedeque. Melquisedeque é Jesus feito carne. Jesus, antes de ser carne, ele era teofania. Ele andava com Moisés, ele era o anjo que estava na frente de Moisés. Ele era o anjo que Jacó lutou com ele. Ele era o anjo que encontrou com Gideão. Gideão chamou ele de Senhor, porque ninguém chama um anjo de Senhor. Senhor só é Deus. E Gideão, sendo um judeu, sabia o que estava fazendo. Então tudo aquilo ali era Jesus, em teofania. Aí que ele se fez carne. Depois ele voltou em teofania, que ele encontrou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. E Paulo perguntou, quem é tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus. Só que ele tinha voltado em teofania, porque tinha deixado o corpo glorificado dele lá na destra de Deus. Tinha deixado lá para interceder por nós. O sacerdote, dentro da cidade de refúgio, tem que ter um sumo sacerdote para não deixar o vingador de sangue entrar e dar apoio para o salvo. Isso é Jesus, né? No paraíso. Cidade de refúgio é como se fosse paraíso. Uma vez que entrou lá, você está sob o cuidado do sumo sacerdote, debaixo do sangue dele. E o vingador de sangue chega até a porta, mas não pode entrar. Porque tem um sacerdote que fala por você. Você não fala nada, tem um sacerdote que fala por você. O irmão Branda disse que tinha um rapaz que ele era muito feio, de uma aparência muito desgastada. E ele tinha vergonha dele, tão feio que ele era. Aí a mãe dele falou para ele, filho, nós vamos hoje para o tabernáculo, nós vamos hoje oferecer sacrifício a Deus. Isso é lá no tempo de Israel. Nós vamos levar um cordeiro e nós vamos oferecer a seu favor. Aí eu falei assim, mãe, eu não vou não. Por quê, mãe? Eu sou muito feio e eu não vou ser aceito, porque eu sou muito horrível. Eu não vou não. Falou, filho, não é você que o sacerdote vai olhar. O sacerdote não vai olhar você. Ele não vai examinar você. Ele vai examinar o cordeiro. Ele vai oferecer o cordeiro, não é você. Então o sacerdote não examina o ofertante, examina a oferta. É o cordeiro que vai ser examinado, se não é cego, se não é manco. Mas não é você. Então não é você que Deus está examinando Jesus. Se Jesus passou, você passa também. Não é o que o anjo falou por irmão Branham? Se tu passar, os seus passam também. E não é assim que é o ditado antigo? Onde passa um boi, passa uma boiada? Onde passou Jesus, passa a sua igreja. Como Jesus venceu a morte, venceremos. Somos vencedores nele. Ele venceu por nós. Ele venceu o inferno, venceu por nós. Nós não tem nada que vencer. Nós só temos que aceitar. A nossa parte é aceitar.
Jesus disse do pecado porque não crê em mim. Do pecado porque não crê em mim. Pecado hoje é não crer em Jesus. Pecado hoje é não aceitar Jesus. Jesus é que disse isso. Do pecado porque não crê em mim. Agora, o irmão Branham disse que um irmão encontrou um osso. Ele fala que o nome que eu não consigo quase pronunciar é fóssil, né? Fóssil. Mas na verdade é osso. É o nome científico que eles dão é fóssil, né? Mas no nosso linguajar simples é osso. Aí ele encontrou um osso, falou para o irmão Branham assim: irmão Branham, quantos anos será que tem esse osso? O irmão Branham disse: olha, segundo a ciência, ele tem mais de 300 milhões de anos. E segundo a ciência, eles falam isso. E talvez teve mesmo. Aí se ele fala na mensagem, seu irmão quer mensagem para isso, ele fala que na mensagem, aqui está difícil de eu ler aqui, ele fala que meu Redentor vive, parágrafo 56. Meu Redentor vive, parágrafo 53. O irmão Branham está falando que aqueles ossos tinham mais de 300 milhões de anos. Onde viviam esses animais? Há 300 milhões de anos atrás, do Éden de Adão. Ele fala também na mensagem, pergunta e resposta sobre Hebreu. Pergunta e resposta sobre Hebreu. O irmão Branham fala isso, primeira parte, no parágrafo 200 deixa aqui, a luz não deixa eu ver aqui. 233, na mensagem pergunta e resposta sobre Hebreu, primeira parte, 333. Ele fala de novo que aqueles ossos tinham mais de 300 milhões de anos. Tinha mais. Ele fala também na mensagem, por que não somos uma denominação? Por que não somos uma denominação? No parágrafo 235, ele fala de novo. Aí ele volta a falar disso no quarto selo 94, que a semente que brotou na terra, ela era de outra civilização. Veio de outra civilização. Então existiu um mundo antes desse. E nesse mundo que existiu, Satanás, ele era o braço direito de Deus. Ele construiu um reino que era mais bonito do que o de Miguel. Aí que houve a batalha lá. Aí foi quando... Por que houve a batalha? Porque Satanás, ele não estava conformado na posição que Deus colocou ele. No Monte Santo te coloquei, tu era o querubim da guarda, o mais formoso dos anjos, tu era o medidor, é ele que media tudo, ele era o medidor. Então, o Ezequiel 28 fala como Satanás era. Isaías 12, ali, Isaías 12, Isaías 14, também fala da sua ambição. Fala que eu falei, subirei acima das estrelas, acima da nuvem. Edificarei o meu trono no lado norte, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, aí foi o erro dele. O erro dele foi ele querer ser igual a Deus. E ele enganou Eva. Ele enganou Eva com a mesma coisa. Ele falou para Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele falou para Eva isso. Se você comer desse fruto proibido, você será igual a Deus. Você vai conhecer tudo. Você vai ser igual a Deus. Sempre ele quer ser igual a Deus, ele quer levar nós a ser igual a Deus. Até hoje, aqui na Terra, as pessoas lutam para ser igual a Deus. E quer que a igreja seja igual a Deus. Tem muito pastor que quer que a igreja seja igual a Deus. Aí vem João, a cartinha de João,
João fala assim, nós não somos ainda o que devemos ser, mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. Aí, lá no lado de lá, que nós vai ser igual a Deus, não é aqui. Aqui nós não é igual a Deus. Aqui nós simplesmente lutamos. Aqui simplesmente oramos, enjoamos. Aqui simplesmente nós estamos num corpo, porque esse corpo nosso, Jesus disse em São João, a carne para nada aproveita. E Jesus diz, carne e sangue não herdam o reino do céu. Jesus disse tudo isso. O apóstolo Paulo disse, carne e sangue não herda o reino do céu. Eles não são herdeiros. O Mombrana disse, essa carne, ela vai apodrecerá e cairá como um manto na terra. Porque quando Elias foi arrebatado, caiu 2 mantos. Pode ver que caiu 2 mantos. Um manto de carne e aquele manto que cobria Elias, que Elias jogou sobre Eliseu, que ele passou o Jordão. Eliseu pegou o manto, aquele manto que cobria Elias, mas não pegou o manto de carne. Porque essa carne aqui na mensagem de vida, o Mombrana diz que o inferno abrirá a boca, o inferno é o cemitério, que é o inferno natural, está no 4º selo também. O cemitério é o inferno natural. E tem o inferno espiritual, onde Jesus foi e pregou para as almas que estavam em prisão, lá em Pedro, está escrito. Tem dois infernos, natural e espiritual. Aí ele fala, o inferno abrirá a boca, que é a cova. E porque Joana também chamou o ventre de baleia de inferno. Joana chamou o ventre de baleia de inferno. Eu fui no inferno, ele fala, estava no inferno. Uma vez que estava no ventre de baleia, ele disse que o ventre de baleia era o inferno. E o ventre de baleia aponta para a sepultura. Porque Jesus disse que como Joana foi o ventre de baleia, ele ia para a sepultura e chama de inferno. Então o inferno abrirá a boca e recebe esse corpo e toda a sua perversão. Agora, se nós descemos no túmulo arrependido, então essa carne, com essa perversão, ela é consumida. Ela é consumida. O nosso pecado é jogado no mar do esquecimento e a nossa carne, ela volta ao pó, como está escrito, Salomão disse isso lá em que foi? Em Eclesiastes. O pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Então, e toda a sua perversão, isso se você está arrependido, ela não sai mais dali. Mas se você entra no túmulo sem arrependimento, você será ressuscitado na segunda ressurreição com o mesmo corpo que você viveu aqui. E você vai ser ressuscitado, se você morreu fumando, você vai ressuscitar procurando cigarro. Se você morreu bebendo, você vai ressuscitar procurando bebida. Se você morreu mentiroso, você vai ressuscitar mentiroso. A morte não vai mudar você, porque quem muda você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é a morte. Então, do jeito que você é sepultado, você ressuscita. Aí que Satanás vai juntar o seu e vai fazer batalha contra Deus, que também está juntando o seu do céu. Satanás junta o seu da terra, que é como a areia do mar. E Deus juntará o seu do céu, que também é como a areia do mar. E aí vai todo para o trono branco. Vão tudo para o julgamento, para o trono branco. E uma vez condenado, uma vez Satanás e os seus que são condenados, que eles recebem a sentença, cai uma revolta em cima deles, por ser condenado a lago de fogo, que ele vai vir em cima do acampamento do santo, que é o milênio. Ele vai vir em cima do acampamento dos santos. E aí fogo do céu cai e elimina todo o demônio, toda a enfermidade, aí elimina. O fogo cai e elimina todos eles. Aí vem o novo céu e a nova terra. Aí não existe mais Satanás nem demônio. Aí não existe mais velhice, não existe mais doença, porque toda doença é Satanás. O câncer é o nome que a ciência chama câncer, mas não chama câncer, chama demônio. Tuberculose, a ciência põe o nome. A ciência fica apanhando o nome de doença, né?
tal doença chama tal. Coronavírus, olha o nome que põe, coronavírus. Mas na verdade é demônio. Toda doença é demônio. A ciência põe nome, mas toda doença é demônio. O demônio entra na pessoa, o câncer é um demônio. A tuberculose é um demônio. Depressão é um demônio. Só que a depressão é um demônio na alma. A depressão é um demônio na alma. A ciência não consegue remédio para a depressão, porque não é doença natural, é doença espiritual, é doença da alma. Pessoa que fica reprovando uma ombrana como profeta, pessoa que fica reprovando a Bíblia, pessoa que fica reprovando de Deus, pessoa que fica blasfemando contra o Espírito Santo, o seu físico não fica doente. Pode até ficar, mas quem fica doente dessa tal pessoa é a alma. E a alma, a ciência não tem remédio para curar a doença da alma. A doença da alma só cura com arrependimento. Só cura com a aceitação de Jesus, com a mudança dela, com arrependimento. E se blasfemou contra o Espírito Santo, nem perdão tem mais. E João disse, nem ora por tal pessoa que não tem reconciliação mais para ela. Porque todas as pessoas que vão para o lago de fogo são pessoas que pecado imperdoáveis. Porque fumar, beber, adulterar não é pecado. Pecado é incredulidade. Beber, fumar, adulterar são fruto do pecado. São atributos do pecado. Pecado é incredulidade. E todo que vai para o lago de fogo são os incrédulos. Como está escrito em Malaquias 4. São os ímpios, que vós pisarão na cinza dos ímpios. Diz que nós vamos pisar na cinza dos ímpios. Não é na cinza de santo, não. Na cinza dos ímpios. Porque aquele fogo já vem ardendo, diz a Escritura. Já está ardendo aí. Vem ardendo. E tudo que é paia será queimado. Tudo que é paia será queimado. Mas tudo que é trigo será levado para o celeiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos para a primeira pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual era o significado de tocar a trombeta durante o jubileu? E de quanto em quanto tempo ocorria o jubileu, pastor? O jubileu ocorria de cada 50 anos. O número 50 significa liberdade, libertação. De cada 7 sábados dão 49. Foi o próximo é o 50. Então, cada 50 anos, tocava a trombeta, chamada trombeta do jubileu. Ela não tocava sempre, não. Cada 50 anos ela era tocada. E Israel era ensinado que quando aquela trombeta tocava, ela tinha um som diferente das outras. Porque eles tocavam a trombeta para guerrear, eles tocavam a trombeta para vir embora da guerra, eles tocavam a trombeta para se juntar, eles tocavam a trombeta, tudo era comandado por trombeta. Quando vinha um inimigo, o trombeteiro lá em cima do muro tocava a trombeta, que vinha vindo gente, tudo era por trombeta. Mas tinha a trombeta que era a trombeta da libertação, que chamava a trombeta do jubileu, cada 50 anos. Toda pessoa que estava escravo, que foi levado para a escravidão, era uma conta que ele não podia pagar, então levava ele para pagar a conta trabalhando. Então ele ficava na escravidão. Mas quando tocava essa trombeta, podia ser onde ele estava. Ele jogava fora enxadão, e saía correndo, e o patrão não podia falar nada. Porque aquela trombeta era a libertação dele. Aí ele voltava para o pai, voltava para a mãe, voltava para a esposa, voltava para a família. E essa trombeta do jubileu, ela foi tocada em Atos 2. Atos 2 foi tocado, quando o Espírito Santo veio, foi tocada a trombeta do jubileu. O Espírito Santo tocou a trombeta do jubileu, que tudo nós estava livre, porque agora era a hora de nós voltar para casa, voltar para o pai, voltar para a família.
Foi tocado em Atos 2, a trombeta do jubileu. O Espírito Santo tocou. Mas aquela pessoa, irmão Marcelo, que a trombeta tocava, ele não queria vir embora para casa, ele preferia ficar com o senhor dele na escravidão, porque ele tinha formado uma família lá na escravidão, ele era bem tratado pelo seu senhor, né? Aí tocava a trombeta e ele não vinha embora. Aí o pai, ou a mãe, ou a família ia atrás dele, falou, rapaz, a trombeta tocou, vamos para casa, vamos voltar. Ele disse, não, eu não vou voltar mais, eu vou ficar aqui com o meu senhor. Aí, para que o senhor dele não ficasse em apuro, para não dizer que ele segurou o rapaz que foi livre, ele segurou o rapaz, ele é levado ao sacerdote, fala assim, rapaz, aqui a trombeta tocou, mas ele não quer ir embora. E o que nós faz com ele? Furava a orelha dele e ponhava uma sovela, um brinco. Aí ele andava, ia no mercado fazer compra, tocar o gado do patrão, e todo mundo sabia que ele era um escravo, mas que ele não queria ser livre, ele não queria ir embora. Ele carregava aquilo como sinal. Foi o sinal que Deus deu para Caim. O primeiro homem de orelha furada foi Caim. O primeiro homem de orelha furada e punhado uma argola foi Caim. Que Deus falou assim, punharei um sinal. E foi justamente o sinal que Israel deu. Porque nada é novo, irmão. O que está acontecendo já aconteceu. Se essa lei veio para Israel, quem não aceitava ser livre, furava a orelha, punhava um brinco, aquilo ali não era novo. Salomão disse, não há nada novo, porque foi e volta a ser. Caim foi o primeiro homem da orelha a ser furado, e Deus pôs um brinco nele, um sinal nele, para que todo mundo que encontrasse com ele, uma argola, todo mundo que encontrava com ele sabia que ele foi livre, mas não aceitou ser livre. Porque Deus quis libertar Caim. Falou assim, se você proceder bem, você não haverá aceitação para ti. Deus falou para ele, o pecado já na sua porta, mas a tu convém dominar. Deus falou para Caim, se tu proceder bem, não há aceitação para ti. O que era proceder bem? Ele ir lá em Abel, pegar um cordeiro de Abel, emprestar ou comprar um cordeiro de Abel e oferecer também. Se ele viu que o de Abel deu certo, ele também oferecia um e ia dar certo. Mas Caim, ele não quis. Ele falou, eu serei errante. Então Deus furou a orelha dele, põe um argola, então vou pôr uma marca no que. Então Caim recebeu o jubileu. Primeiro de receber o jubileu, ser livre, foi Caim, mas ele não aceitou. Então foi marcado. Então toda pessoa que ouve o evangelho hoje e não aceita, está marcado. Essa é a marca da besta aí, irmão. Essa é a marca da besta aí. Entendeu? É marcado porque ouviu a verdade, mas não aceitou. Ouviu a mensagem, mas não aceitou. Então é marcado. Ou se você não é marcado pelo Espírito Santo, você é marcado pelo diabo. Mas de todo jeito é marcado. Todo ser humano é marcado. Se não é por Deus, é pelo diabo. Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo ainda ele pergunta: o ato de intimidade conjugal durante o jejum quebra o jejum? Agradeço, pastor. Olha, irmão, nós não encontramos assim, uma Bíblia afirmando isso, porque em Hebreu diz que imaculado é o casamento. O irmão entende? Na mensagem, por que não somos uma denominação? O irmão Branham fala assim, que a mulher casada com o marido, que ela casou virgem com o marido, ela tem lá filho, tudo, mas para Deus ela continua virgem. Para Deus ela continua virgem, porque não considera que o marido tirou a virgindade dela. Veja bem, então, irmão, para Deus, a maneira de Deus ver uma mulher casada que casou virgem, ela continua virgem, para Deus. Então o casamento para Deus é uma coisa santa. O casamento para Deus não é uma coisa assim, que o homem pode ter encontro com a sua esposa e aquilo lá aquilo não é pecado, não. Isso não é pecado. Isso aí faz parte do casamento dos dois. Não é pecado. Então, se alguém tem esse argumento aí, que durante o jejum não pode se comunicar, na Bíblia não é que ele achou isso. Na Bíblia não é que ele achou isso.
Que quando está jejuando na Bíblia, não é que achou isso. Porque o jejum é espiritual, irmão. E o ato com a esposa é natural. O jejum é espiritual, a não ser que está fazendo um jejum carnal. Se é um jejum carnal, então o carnal atrapalha o carnal. Mas o jejum não é espiritual, ele está no outro mundo. O jejum faz parte do homem interior, o homem de dentro. O jejum é do homem de dentro. O homem de fora é o homem que corrompe. Então nós estamos fazendo coisa espiritual e está confundindo com coisa natural. Então o casamento não atrapalha em nada, não é pecado perante Deus o marido com a esposa conviver junto, não. Vamos para a próxima pergunta da irmã Sara Maria. Ela pergunta: Elias e Moisés para Israel são os que já estiveram aqui na terra ou será outras pessoas com o mesmo espírito e terão o mesmo nome? Não, é Elias e Moisés, só que os dois vêm físico. O Elias vem físico, nem ele era. E o Moisés também vem físico, porque os dois vão morrer. Aí que os dois vão morrer. E eles vão pregar a mesma mensagem que nós estamos pregando. Isso se encontra na mensagem a 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel, o irmão Branham fala assim, eles vão trazer os 144 mil para Ato 2. Eles vão trazer tudo para Ato 2. Vão trazer tudo para a era pentecostal. Os 144 mil. E eles pregarão a mesma mensagem. O Elias é continuação do irmão Branham. Por isso que o irmão Branham fala, eu estou fazendo um fundamento para outro. O irmão Branham fala isso. Eu estou fazendo um fundamento para outro. Vocês falam que eu sou duro? Duro vai ser aquele que vai vir depois de mim. Ele que vai ser duro. Falando de Elias. Porque o Elias é o quinto Elias. O Elias de Acabe é o Eliseu recebeu a unção de Elias, 2. João Batista recebeu a unção de Elias, 3. O irmão Branham é o quarto Elias. Agora o quinto Elias é o mesmo Elias que teve lá no dia de Acabe, é o mesmo Elias. E Moisés será profeta só para Israel. É o que ele foi no passado. O Elias será profeta a toda a nação. O Elias será profeta a toda a nação. Porque Elias foi profeta de Jezabel. O irmão Branham disse isso. E Jezabel era quem que é Jezabel hoje? A Igreja Católica. Então, Elias, a Jezabel hoje é a Igreja Católica. Então, Elias, o irmão Branham disse mais. O irmão Branham fala assim, que as denominações vão passar a puro na mão de Elias. A denominação vai passar puro na mão de Elias. Então, 3 anos e meio não vai deixar chover, e ele vai fazer fogo descer do céu e queimar todo aquele que não tem respeito com Deus. Porque nem queimou aqueles 2 grupos de 50 por não ter respeito com Deus. Ele vai queimar tudo. O terceiro grupo, o Elias não queimou, que é a Virginésia. O terceiro grupo ele não queimou. Ele desceu com o terceiro grupo, que é a Virginésia. Amém. Vamos para a próxima e última pergunta da tarde, que é do irmão Júlio Braz. Ele pergunta: para onde vão os denominacionais que morreram negando o profeta, pastor? Ô, irmão, se eles morreram negando o profeta, eles só podem ir para a região dos perdidos. Porque quem recebe o profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Aí perguntaram para o irmão Branham qual é que era o galardão de profeta. É ser igual ao profeta. Porque antes da fundação do mundo, que eu estava falando, lá no outro mundo que teve lá no outro mundo, onde Jesus fala, glorifique-me naquela glória que eu tive contigo, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Lá, irmão, foi tudo estabelecido. A cidade de você morar, o pastor de você seguir, o profeta foi todo escalado, cada profeta no seu lugar. O irmão Branham foi escalado para ser o profeta da última era. Mas isso não foi aqui, aconteceu aqui agora. Aconteceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu tudo, colocou tudo no seu lugar.
Porque a criança, antes de nascer, os membros já é colocado no lugar. O dedo é colocado no seu lugar, o olho é colocado no seu lugar. Ela nasce, quando ela nasce, ela já nasce com todo o organismo colocado no seu lugar. Assim também aconteceu em Gênesis. Quando surgiu Gênesis, ali, a sementeira saiu, cada uma produz segundo a sua espécie. Assim também é nós, irmão. Quando nós nascemos aqui, já nasceu tudo dentro de nós. Nós já fomos predestinados de seguir o irmão Branham antes da fundação do mundo. E quem não segue o irmão Branham também já foi predestinado a não seguir o irmão Branham antes da fundação do mundo. Salomão disse: não há nada novo. Salomão disse isso em Eclesiastes 3. Não há nada novo, Eclesiastes 3:15. Você fala, isso é novo. Ele falou, já aconteceu no século passado. Já aconteceu no século passado. Você vê a pessoa negando o irmão Branham? Ele já negou lá antes da fundação do mundo, irmão. Ele também, o anjo dele lutou contra Miguel. Ele tem anjo caído. O anjo dele é caído. Por isso que ele não aceita o profeta. O anjo dele é caído. O anjo dele caiu lá. O anjo dele foi rebelde. Por isso ele é rebelde. Porque o anjo dele também é. Por isso que sempre está descendo para baixo. Porque o anjo dele está para baixo. O inferno é embaixo. O céu é para cima. Os eleitos olham para cima. O ímpio olha para baixo. Porque quando quer se matar, tem que olhar para baixo, né? Porque é para baixo que puxa ele para se matar. Então ninguém se mata subindo para cima, mata caindo para baixo. Então, se ele nega profeta, irmão, porque ele foi predestinado. Não é que ele quer negar profeta, às vezes ele quer até aceitar, mas o anjo dele está caído, irmão. Toda pessoa que tem anjo caído, ele quer viver a vida cristã, ele vai viver 50% só. Outro 50% é o anjo que vive. E o anjo dele é caído, então ele vai ser um crente 8 e não vai ser 80. Ele nunca chega a ser um crente 80. Ele é um crente 8. Ele é um crente 50, nunca vai ser um crente 100%. Porque o anjo dele está caído. E nós estamos na mensagem, estamos seguindo a mensagem, porque o nosso anjo não caiu. E é o nosso anjo que acampa ao nosso redor e livra nós de todo mal. Está na Bíblia isso aí. E o nosso anjo vai na presença de Deus buscar socorro para nós. O irmão Branham diz que essa mulher samaritana, o anjo dela não era caído. O de Caifás era caído. Por isso que Caifás chamou Jesus de Bezebu. E a samaritana chamou ele de profeta. Porque o anjo dela não era caído. O de Caifás era caído. Então, graças a Deus que o nosso anjo não caiu, irmão. Naquela batalha lá. Senão nós não tinha jeito, não. Nem que nós lutássemos para ser crente, não completava, porque a outra parte nossa está caída. Vamos para os pedidos de oração da tarde. Joel William, pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nintz, pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E pede oração também para que consiga alugar seu imóvel. E o irmão Ceni Everton pede oração ao seu favor e sua família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa estabelecer por irmão Marcelo o alugamento desse salão, que ele almeja alugar, que o Senhor arruma um inquilino bom, decente para alugar o salão dele, Senhor. O Senhor sabe que ele não é vaidoso, que ele quer alugar isso para poder ter uma vida melhor. Que o Senhor abençoe mais irmão que precisa do emprego. O outro tem o pai enfermo da saúde, Senhor. O outro, a irmã tem filha desviada. Ou talvez não está desviado, mas está querendo ir para o mundo, está querendo largar a igreja. Isso aí é uma influência diabólica, uma influência que vem de baixo, uma influência que vem das trevas, querendo puxar as pessoas para as trevas. O Senhor é o nosso sol, e o sol empurra a treva embora. Então, empurra essas trevas dos lares, da vida das pessoas, e traga resplendor, traga claridade para a mente, a alma de cada eleito do Senhor que está ouvindo. Em nome de Jesus Cristo eu peço isso. Amém, Senhor. Amém.